A peste negra. Só o nome já evoca terror e pavor. Nos anais da história, poucos eventos foram tão universalmente devastadores. Esta pandemia, que varreu o globo em meados do século XIV, remodelou a civilização. Milhões pereceram, sociedades ruíram. Dessa catástrofe, o mundo emergiu para sempre mudado. A peste negra não foi apenas uma doença. Foi um evento cataclísmico que desafiou a sociedade medieval. Para entender seu impacto, devemos viajar de volta a um tempo em que a vida era frequentemente brutal e curta. A peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, originou-se nas vastas e misteriosas terras da Ásia Central. Essas vastas estepes, repletas de roedores e pulgas, forneceram o terreno fértil perfeito para o desenvolvimento da bactéria mortal. Viajando pelas rotas comerciais, as pulgas que carregavam a bactéria da peste pegaram carona em roedores, espalhando a doença silenciosamente. Em 1346, a peste chegou às costas da Europa por meio de navios mercantes que navegavam de porto em porto. O movimentado porto de Cafa, na península da Crimeia, tornou-se o primeiro ponto de entrada da peste na Europa. À medida que ratos infectados corriam para a costa, eles libertavam um inimigo silencioso e invisível, que rapidamente se espalhou. Em poucos anos, a peste negra se espalhou como um rastilho de pólvora pela Europa, devastando comunidades inteiras. Da Itália, a peste viajou para o norte, chegando à França, Espanha e Inglaterra, deixando um rastro de morte e desespero. As sociedades medievais, com sua compreensão limitada de doenças e práticas médicas rudimentares, não estavam preparadas para conter sua disseminação devastadora. A chegada da peste negra à Europa marcou sofrimento e morte sem precedentes. A peste se manifestava de maneiras aterrorizantes. As vítimas apresentavam sintomas agonizantes, incluindo ínguas inchadas, febre e vômitos. À medida que a doença progredia, causava hemorragia interna, levando ao escurecimento da pele. A morte geralmente ocorria em dias. Comunidades inteiras foram dizimadas. Corpos jaziam sem sepultamento nas ruas, sobrecarregando os cemitérios. Medo e pânico tomaram conta da população. Estima-se que entre 1/3 e metade da população da Europa pereceu. O tecido social e econômico da sociedade se desfez. A peste negra transformou todos os aspectos da vida medieval, alterando profundamente a sociedade e a cultura da época. Medo e suspeita tornaram-se companheiros constantes, permeando cada interação social e mudando a dinâmica das comunidades. A fé religiosa, antes uma fonte de conforto, foi abalada. Igrejas que antes estavam cheias de fiéis, agora estavam vazias e abandonadas. Com uma força de trabalho dizimada, a mão de obra tornou-se escassa e cara. Os campos ficaram vazios e a produção agrícola caiu drasticamente. Os sistemas feudais começaram a ruir. Castelos e propriedades foram abandonados, marcando o fim de uma era. Os camponeses encontraram novas oportunidades, à medida que os proprietários de terras procuravam substituir os trabalhadores perdidos. A dinâmica de poder começou a mudar. A peste negra também teve um impacto duradouro na arte e na literatura. Artistas e escritores começaram a explorar novos temas e estilos. A dança macabra, ou dança da morte, tornou-se um motivo comum na arte, simbolizando a inevitabilidade da morte. A literatura também refletiu as ansiedades da época, com obras como o Decameron de Boccaccio, oferecendo vislumbres da vida durante a peste. Escritores capturaram o medo e a esperança de uma sociedade em crise. Medicina medieval. Lutando contra um inimigo invisível. Os médicos medievais, armados com conhecimento limitado, não estavam preparados para combater a peste negra. Eles se baseavam em antigas teorias médicas gregas, atribuindo à peste
a um desequilíbrio dos humores corporais ou miasma. Os tratamentos variavam de sangrias à aplicação de sanguessugas. Sem a compreensão das bactérias, os médicos medievais recorriam a práticas supersticiosas. Amuletos, talismãs e orações eram empregados para afastar a pestilência. Apesar de seus melhores esforços, os médicos medievais foram impotentes para impedir a marcha implacável da peste negra. Levaria séculos até que a verdadeira natureza da doença fosse compreendida. O declínio da praga. Um vislumbre de esperança. Após vários anos de terror, a peste negra começou a diminuir no final da década de 1340. As cidades, antes desoladas, começaram a ver sinais de recuperação. As razões para seu declínio permanecem em debate. Eruditos e médicos da época discutiam fervorosamente as possíveis causas. Algumas teorias sugerem que a bactéria da peste sofreu mutação, tornando-se menos mortal. Cientistas modernos ainda estudam essas mudanças. Outras apontam para mudanças nas populações de roedores ou imunidade entre os sobreviventes. A relação entre humanos e roedores foi crucial. À medida que o aperto da peste diminuía, um sentimento de otimismo cauteloso emergia. As pessoas, embora ainda temerosas, começaram a olhar para o futuro. As pessoas começaram a reconstruir suas vidas e comunidades. A reconstrução trouxe um novo senso de propósito e união. As mudanças sociais e econômicas provocadas pela peste negra provaram ser duradouras. Mercados voltaram a florescer e a economia começou a se recuperar. O legado da peste negra se estendeu muito além de seu impacto imediato. A sociedade medieval foi transformada para sempre, com novas perspectivas e resiliência. Ecos da peste negra. Lições de uma pandemia. Embora séculos tenham se passado, seus ecos ainda ressoam hoje. A pandemia serve como um poderoso lembrete da interconexão das sociedades humanas. Ela destaca a importância das medidas de saúde pública e de um sistema de saúde robusto. Em meio a sofrimentos inimagináveis, as pessoas encontraram maneiras de lidar, se adaptar e reconstruir. O legado da peste negra continua a moldar nossa compreensão de doenças e pandemias. Destaca a importância da pesquisa científica, colaboração internacional e preparação. O mistério duradouro. Perguntas sem resposta e progresso científico. Apesar de séculos de pesquisa, a peste negra ainda guarda muitas perguntas sem resposta. Os avanços na genética e na biologia molecular forneceram novos insights. Um mistério duradouro é o papel exato das pulgas e ratos na disseminação da peste. Compreender essas vias de transmissão é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de prevenção. A peste negra também levanta questões sobre genética e imunidade na suscetibilidade a doenças. Desvendar esses fatores pode levar a novos tratamentos e vacinas. A peste negra na arte e literatura, um legado cultural. A pandemia inspirou uma riqueza de expressão artística. Um dos motivos mais marcantes foi a dança macabra, ou dança da morte. Essas representações apresentavam esqueletos dançando com figuras vivas, lembrando os espectadores de sua mortalidade. A literatura também lidou com os horrores da peste. O Decameron, de Giovanni Boccaccio, oferece um retrato vívido da vida durante a peste. As histórias exploram temas de amor, morte, destino e natureza humana. Um alerta atemporal. A importância da saúde pública. A peste negra permanece como um alerta atemporal sobre a importância da saúde pública. Sua rápida disseminação destaca a necessidade de saneamento eficaz e vigilância de doenças. As lições aprendidas permanecem relevantes hoje, particularmente em nossa era de globalização. A interconexão do nosso mundo moderno facilita a rápida disseminação de patógenos.
A cooperação internacional e as respostas coordenadas de saúde pública são essenciais. Investir em pesquisa científica e inovação médica é crucial para combater doenças infecciosas.